Aleluia. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus, amém? Quero aqui, de antemão, agradecer primeiramente a Deus pela vida, pela saúde, pela oportunidade. Agradecer também ao pastor e à liderança, Milson, Denise, que não se encontram, pela confiança. E já quero convidar os irmãos a abrir as vossas Bíblias, aqueles que puderem, no livro de 2 Reis. Livro de 2 Reis, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 9. A minha Bíblia está na versão NVI, então os irmãos podem me acompanhar pelo telão se preferirem. Amém? A palavra de Deus diz assim: Então Naamã foi com seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: Vá e lave-se 7 vezes no Jordão, e a sua carne será restaurada, e você ficará limpo. Mas Naamã ficou indignado e se foi, dizendo: Eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo, ficaria em pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, passaria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Por acaso não são Abana e Fafá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar limpo? Deu meia volta e foi embora muito irritado. Até aqui, os irmãos podem se sentar. Tivemos ali ontem com os jovens na casa da Esther. Tivemos o jogo da Copa. Tivemos o nosso culto lá também. E aí, eu utilizei um pouco a minha voz. Então, qualquer coisa, os irmãos me perdoem. Mas entrando na palavra, quero aqui dizer um pouco primeiramente sobre o livro de Reis. O livro de 2 Reis, assim como 1 Reis, são livros de transição, livros onde o povo de Israel passa por um período de transição. Existem muitas dificuldades. Esses livros são marcados por alguns personagens principais que os irmãos conhecem muito bem. Em 1 Reis, temos Elias como um profeta de Deus, que tem muitas histórias, muitos fatos sobre este profeta que nos impressionam. Já no livro de 2 Reis, o início do livro, nós estamos passando por uma transição de profetas. O livro se inicia em Elias sendo arrebatado numa carruagem de fogo. E agora, o papel que estava sobre ele é passado para Eliseu. Eliseu, então, se torna a voz de Deus em meio ao povo. Eliseu se torna o intercessor entre o povo e o Criador. E no livro de 2 Reis nos deparamos com muitos problemas que Eliseu enfrentou, como por exemplo a idolatria. Eliseu, assim como o seu antecessor, passaram por momentos de combater a idolatria. Baal era um deus muito adorado nesta época, nessa região, pelo próprio povo de Israel. Eles também eram assessores, entre aspas, dos reis. Boa, Luiz, eu estava precisando dessa água. Eles eram assessores dos reis. E a gente se depara com muitos reis que passaram pela história. E os livros falam: tal rei não agradou o coração do Senhor. Este rei foi de acordo com os caminhos do Senhor. E Eliseu serve ao povo de Israel. Ele ajuda o rei e direciona
ou melhor dizendo, tenta direcionar o povo de Israel para um caminho melhor. No início do livro de 2 Reis, nos deparamos com alguns milagres. O primeiro é o livramento do povo de Israel da mão dos moabitas. Eliseu é usado como voz, como profeta, para livrar o povo de Israel dos moabitas. Os moabitas iam atacar Israel, passa uma água, inunda tudo e eles vencem a guerra. Outro milagre que a gente se depara é a ressurreição do filho da sunamita. Os irmãos bem conhecem a história. Um rapaz morto, e então a sua mãe vai de encontro ao profeta, e ele ali faz um ato em que este rapaz é ressuscitado. Temos também um episódio da viúva. Eliseu chega à casa da viúva, tem pouco azeite, ele ora e então o azeite se multiplica. E o acontecimento do texto que nós lemos, a cura da lepra de Naamã, que não é segredo para os irmãos. Naamã, quem foi Naamã? O texto deixa claro que Naamã era um homem importante, um homem de alta patente, com influência política, com influência de guerra, um herói de guerra, é o que o texto diz, no início do livro de 2 Reis. Diz também que Naamã foi usado pelo Senhor Deus para vencer a guerra pela Síria. No versículo 1, eu quero ler com os irmãos, não precisam abrir as Bíblias, só me acompanhem. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor, com S minúsculo, e bastante respeitado, pois por meio dele o Senhor dera a vitória a Arã, ou a Síria. O Senhor Deus, através de Naamã, deu a vitória para a Síria. E então Naamã se torna um homem respeitado, herói de guerra, forte, com muitos homens e muitas riquezas. Naamã tinha méritos com o seu rei. Ele tinha merecimentos com o seu rei. Naamã era um homem conhecido. No entanto, Naamã possuía lepra. O texto não fala sobre quando ele adquire a lepra, mas mostra que ele não tinha encontrado soluções para aquilo. Até porque naquela época a lepra era conhecida por ser uma doença incurável. E aqueles que adquiriam a lepra se tornavam, muitas vezes, escória, pessoas afastadas. Como a gente já sabe, o povo de Israel afastava aqueles que tinham lepra, afastavam do campo. Eles ficavam em um lugar diferente. Então eu preciso que nesse momento você pense comigo. Naamã, um homem respeitoso, um homem em que a sua imagem valia muito, um homem em que o seu nome valia muito, um homem forte, mas agora contrai uma doença que leva ele de um homem forte para um homem doente. As feridas da lepra revelam fraqueza em Naamã. E agora ele tem que conviver com esse problema. E então, em um determinado momento, a serva de Naamã, que foi tirada de Israel, os irmãos sabem, ela fala: ó, Senhor, lá na minha terra tem um profeta, e ele é de Deus. E então Naamã, creio eu, que já tinha procurado muitas soluções, tentado de tantas coisas, agora vai até o seu rei e fala bem assim: rei, uma menina da minha casa lá de Israel, sabe Israel, o nosso inimigo? Sei, Naamã. Então ela falou que lá existe um profeta, lá existe alguém que pode me ajudar. Eu sei que eles são inimigos, rei, mas eu não sei se eu tenho outra solução. Então o rei faz uma carta e libera Naamã depois de ouvir a história.
Assim, não, Naamã, você pode ir lá nos nossos inimigos. Olha que interessante. Contatos nesse nível com adversários territoriais na época eram questões muito delicadas. Mas Naamã teve acesso a isso, por ser alguém de alto valor ao rei. E então Naamã chega, procura o profeta que é Eliseu. Ô de casa, Eliseu tá aí? Aí abre a porta. Você é Eliseu? Não, eu sou o mensageiro de Eliseu. Eu queria falar com Eliseu, o profeta. Ele é o profeta, é isso? Isso. Mas ele não quer falar com o senhor. Ele me mandou aqui com uma mensagem. Não, eu quero falar com ele, eu preciso falar com ele. Eu sou Naamã, o general de guerra, herói de guerra da Síria. Não tenho tempo para isso. A mensagem é o seguinte, seu Naamã. Para o senhor curar a sua lepra, precisa ir no Rio Jordão e dar 7 mergulhos. E fecha a porta. Foi o que eu pensei, né? E agora o general de guerra recebe uma mensagem sem nem mesmo olhar para o profeta. Ele tinha ido lá se encontrar com esse homem. E então ele se ira. O texto mostra que ele fica com raiva. Rapaz, mas eu vim aqui ver o profeta e o cara não teve coragem de vir falar comigo. Ele não sabe quem eu sou. Se ele soubesse o poder que eu tenho. E me mandou ir no Rio Jordão. O Rio Jordão, para quem não sabe, era um rio conhecido por ser um rio sujo. Um rio lamacento, barrento. E aí Naamã, o texto diz que Naamã fala, até parece que eu vou para o Rio Jordão. Tem tantos rios mais limpos. Será que nesses outros rios eu não teria cura? E aqui a gente começa a se deparar com um outro problema de Naamã. Qual era o problema dele? A lepra? Também. O que a lepra traz? A lepra traz feridas. Feridas que não cicatrizam. Manchas que o tempo não cura. Feridas que coçam, que doem, que desgastam o corpo. Feridas que para a época não tinham jeito. Feridas que machucavam, atrapalhavam o sono. Às vezes uma posição era difícil de dormir porque tá machucado, tá coçando, tá sangrando. Como a pele ela se degenerava, Naamã fedia muitas das vezes. Porque é fedido ter a ferida. Precisava ficar lavando toda hora para não infeccionar, porque poderia ser pior. Então nós nos deparamos com um homem valoroso, um homem poderoso, com um problema que assolava a sua vida todos os dias. E isso gerou um outro problema, isso gerou uma outra ferida em Naamã. Era uma ferida que vinha de fora, mas incomodava lá dentro. Era uma ferida que atacava o seu orgulho. Uma ferida que atacava o seu ego. Uma ferida que atacava a sua imagem. Uma ferida que deixava um homem forte, fraco. Que deixava um homem glorioso no pó. A verdade é que o Rio Jordão era a resposta. Porque Naamã não tinha só um problema. Naamã não tinha só uma lepra externa. Ele tinha 2. Era um problema que machucava por fora e que atingia lá dentro. E aqui eu quero já trazer um comparativo. Às vezes você vai me ver por aí dando risada, pulando. Ou eu vou te ver por aí dando risada, feliz, com um sorriso no rosto. Mas eu não consigo enxergar a sua ferida. Mas eu não consigo enxergar o que tem dentro de você. E Naamã, muito provavelmente, utilizava armaduras para esconder a doença.
feridas que o tempo não cura. E eu sei que você tem algo que te incomoda. Você tem uma ferida que você falou, não, eu não vou mexer com isso não. Eu vou deixar aí porque com o tempo vai diminuindo, até que uma hora ela vai sumir. E estamos até hoje batalhando com essa ferida. Eu sei que você tem uma dor que ainda não sumiu. E aí você coloca uma armadura e fala, eu vou continuar seguindo em frente. Uma hora eu esqueço dessa ferida. De fora para dentro, era Naamã. E talvez nós estamos sendo feridos de dentro para fora. Talvez existe algo corroendo dentro de nós que começa a interferir no nosso dia a dia, que começa a interferir nas nossas relações. Feridas que o tempo não cura. E de onde vieram essas feridas? Estávamos ontem conversando com os jovens e a palavra que Deus nos direcionou foi sobre orações não respondidas. Não vou aqui citar nomes, mas naquele lugar em que estávamos, tem jovens, do nosso grupo de jovens, tem jovens orando há cerca de 10 anos pela sua família, que ainda não se construiu. Tem jovens que oraram por um avô que estava muito doente, pediram a cura, mas infelizmente esse avô faleceu. Tem jovens há cerca de 4, 5 anos orando por um parente da família que não está mais na igreja, mas isso ainda não aconteceu. Tem jovens lá buscando soluções materiais e as coisas não se desenrolaram também para esse jovem. Tem jovens que oraram pela faculdade. Tem jovens que desistiram da faculdade porque oraram e não aconteceu. Lá tem pessoas que por cerca de 3 ou 4 anos oraram por outras pessoas para que elas pudessem vir para os caminhos do Senhor. E quando ele olha, essas pessoas ainda estão na rua. E a pergunta foi: será que Deus não ouviu a sua oração? Agora eu preciso que você pense naquela oração que você faz. Eu sei que tem algo que você está orando faz um tempo. Talvez há mais tempo do que eu tenho de vida. Talvez você começou a orar por isso ontem, mas ainda não se resolveu. A minha pergunta é a mesma para você hoje aqui. Será que Deus não ouviu a sua oração? E aí, eu me deparo com pessoas que se frustraram com Deus, que pegaram raiva de Deus, que abandonaram o Evangelho, porque disseram, eu orei por tanto tempo por causa daquilo, e Deus nunca me deu uma resposta. Eu orei tanto por causa disso, e nunca aconteceu, Deus me abandonou. De dentro para fora nasce uma ferida. Uma ferida que essa pessoa acha que foi Deus que causou. Uma ferida que essa pessoa acha que foi o pastor que causou. E ela começa a culpar A, B, C, a igreja, a fulano, a ciclano, a Deus que não me ouviu. E essa ferida só cresce. Pessoas que perdem a fé, pessoas que abandonam o evangelho, porque elas imaginam que talvez a resposta de Deus deva surgir como um trovão muito forte e falar: ó meu filho, não é assim, ó meu filho, é desse jeito. E ela escuta os milagres em volta dela, e eu escuto os milagres na minha volta, e você escuta os milagres em sua volta, mas as coisas ainda não aconteceram. E tá difícil. Desde o começo do culto, quando José pegou o microfone, ele falou que talvez seja muito pouca a vontade, mas você veio. Talvez você nem sabe por quê, mas você está aqui. E deixa eu te falar uma coisa.
Jesus ouve a sua oração. Ontem, junto com os jovens, nós aprendemos que a oração deve ser feita de acordo com a vontade de Deus. E realmente, tem coisas que não vão acontecer. E nós precisamos aceitar essa dor. O que não podemos é deixar que isso crie feridas em nossos corações. Feridas que não se curam com o tempo. O Deus ainda é o mesmo. O Jesus que se entregou na cruz ainda é o mesmo. E Ele está falando com alguém aqui nessa noite. Eu não te abandonei. O silêncio não é porque eu me afastei. Eu estou te ouvindo, mas espera mais um pouquinho. E a resposta da pergunta, será que Deus não ouviu a minha oração? Está ligada com outra coisa. Por que nós oramos? E a resposta nós aprendemos ontem lá. Oramos porque podemos. Oramos porque antes não tínhamos o acesso a Deus. Antes não tínhamos o acesso ao Criador. Mas o próprio Deus se fez homem e agora Ele libera o acesso. E hoje você pode orar. E quando você pode orar e você ora, você se aproxima de Deus. Você se achega a Deus. E quando você se achega a Deus, a palavra de Deus, a Bíblia vai nos dizer que quando você se achega a Ele, Ele se achega a você. E fica tranquilo, porque a resposta é uma só. Tá difícil, mas se achega a Deus, porque do lado dele é o melhor lugar. Ao lado de Deus é o melhor lugar. É onde a mão dele vai te alcançar. Talvez a oração ainda não foi respondida, mas Ele está do teu lado. Por quê? Porque eu orei. Oramos porque podemos. E recebemos a resposta de acordo com a vontade de Deus. E quem somos nós para culpar Deus? Quem sou eu para culpar Deus? Eu sou Naamã, o general do exército, o herói de guerra, o forte. Mas Naamã, tu tá doente, Naamã. Não conseguiu resolver nada, Naamã. A ferida ainda tá doendo, Naamã. Tá bom, eu vou colocar a armadura. Eu vou colocar a armadura e eu vou viver de aparência. Eu vou viver de aparência. Porque é melhor eu viver com a minha aparência para os outros do que eu me curar dessa ferida. Ó, que pensamento. Eu vou viver de aparência. Eu vou colocar a armadura. Eu imagino o Naamã pensando, e na próxima guerra eu vou lutar doente. Eu vou colocar a armadura e eu vou empunhar a espada mais uma vez. Eu vou colocar a armadura e segunda-feira eu vou para o trabalho de novo. Eu vou colocar a armadura e quando me perguntarem, eu vou falar que está tudo bem. Mas por dentro, quando eu me mexer, a ferida vai doer. Quando eu tentar lutar, a ferida vai coçar. Quando eu tentar dormir, o sono não vai vir. E a crise de ansiedade vai bater. A depressão vai te pegar. E agora, onde está a minha oração? E Deus está do teu lado. Deus está do teu lado esperando você tirar a armadura. O problema de Naamã era o orgulho. E o orgulho de Naamã quase impediu ele de alcançar o milagre. E quando Naamã está indo embora, voltando para o texto, um dos filhos de Naamã fala: calma, Naamã, calma. Presta atenção. O seu problema é um problema grande. Naamã estava encucado porque a solução era muito simples. Eu tenho que ir no rio sujo. Mas Naamã, olha o que você trouxe. 340 quilos de prata, 72 quilos de ouro, o texto fala. Esse é o tamanho do seu problema. É uma coisa fácil, não é, pai? Vai lá no rio. Aí o filho convence o general a ir para o rio. Naamã tomou a última decisão dele.
Antes de tomar a decisão, ele fala que ele não queria. E talvez você tenha chegado nessa situação. Isso não é pecado, fica tranquilo. Temos outros personagens que chegaram no limite um dia. Elias, se eu estiver errado, pastor, me corrija. Sentado debaixo de um pé de árvore, que eu não sei o fruto, faz uma oração. Senhor, tira a minha vida. Eu sei que eu não posso me matar, mas desce aqui e me mata, porque eu estou no meu limite. Jesus, no Getsemane, ora e diz: ó Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. E talvez você tenha chegado hoje aqui com um pensamento parecido. Oh meu Deus, eu estou no limite, eu não aguento mais, acaba com isso para mim. E aí o anjo do Senhor chega em Elias, lá debaixo da árvore. Ei rapaz, levanta, que enquanto tu tá pedindo a morte, eu te dou pão. Enquanto tu falou que tá no limite, eu te dou água. Enquanto você diz que tá cansado, tem um caminho longo para você andar. E quando você for achar que é o fim, eu te mostro o tamanho da avenida que tem para tua vida percorrer. Ah, se Deus ouvisse todas as nossas orações. Ah, se Deus fizesse tudo que a gente pede, não é mesmo? Mas Ele me trouxe aqui nessa noite como mensageiro para te dizer: eu faço de acordo com a minha vontade. Ainda não aconteceu, mas fica tranquilo. É para levantar, é para caminhar, é para tirar a armadura sim. Vai deixar o orgulho de lado, vai deixar o ego de lado e vai caminhar, porque para o céu tem uma estrada longa. Porque para o céu tem uma estrada longa. E eu sinto muita dor quando penso que eu posso não ver os irmãos lá comigo. Então não desista. A porta é estreita. Mas Jesus veio para dar vida, e vida em abundância. E para finalizar, Naamã, o general de guerra, que merecia tudo do seu rei, ele recebe o que ele merecia. Mas quando comparado a Deus, Naamã não merecia nada. Naamã não merecia nada. E eu quero te dizer algo que vai doer, mas vai curar. Eu e você não merecemos nada. E o título dessa mensagem que Deus me deu às 2h40 da manhã foi: Imerecedores por excelência. Não merecíamos a cruz, não merecíamos a vida, não merecíamos a roupa que vestimos, não merecíamos o fôlego da vida, não merecíamos a graça do Senhor, mas Ele nos entregou. Pela sua graça, que é o favor imerecido, fomos alcançados. E então Naamã tira a sua armadura, e ele passa por um ato de humilhação para um general. E naquele momento, Deus estava curando duas coisas ao mesmo tempo. Enquanto Naamã mergulhava, ele mergulhou pela primeira vez. A ferida estava lá, mas ele se humilhou uma vez. E Deus está trabalhando no coração de Naamã. E Naamã mergulha a segunda vez. Ele levanta, está coçando, está cheio de barro. Mas ele está falando: eu já estou aqui, não curou ainda, mas eu vou mergulhar de novo. Mergulha pela terceira vez. A situação parece que não mudou. Mergulha pela quarta vez. Começou a arder, porque a água com lama faz arder, né? O machucado. Mergulha pela quinta vez. Pela sexta vez. O orgulho de Naamã já foi tirado. O ego dele já foi quebrado.
a armadura ele nem liga mais. E quando ele mergulha pela 7ª, Deus pega o mesmo barro que fez Adão e refaz a pele de Naamã. E quando ele levanta, a palavra de Deus vai dizer que a pele era igual de neném. Oh, aleluia! Aleluia, canta, Naya! Deus quer trabalhar de dentro para fora, mas você precisa deixar esse orgulho de lado, precisa deixar esse ego de lado, esse coração duro. Não, eu não preciso dessas coisas, não, minha vida está bem resolvida, mas está com dificuldade de dormir. Quando olha para o irmão do lado não consegue perdoar, quando olha para o pastor sente raiva. É ferida que o tempo não cura. Vai tirar a armadura sim, vai tirar a armadura, porque Deus quer trabalhar na sua vida. Eu convido a igreja para se colocar de pé. E agora Naamã se depara com um milagre. Naamã se depara com um milagre. Foi curado de dentro para fora. As feridas saíram. O general foi limpo. E agora ele tem a sua força de novo. Ele tem a sua imagem de novo. Ele tem o que ele queria de novo. E ele poderia ter tomado a posição de novo de chefe e falado: deu certo o que o profeta falou. Agora eu sou bonito de novo, sou top de novo. Vou voltar lá pro reinado. Minha mulher vai ver eu todo sarado. Mas Naamã tinha entendido. Naamã tinha entendido e compreendido quem ele era em Cristo. E a palavra de Deus vai dizer que depois de ser curado, ele olha para aquele pessoal que está com ele, os seus soldados. Eles veem o chefe curado, e a Bíblia diz: e todos reconheceram quem era o Senhor. E todos reconheceram quem era o Senhor. E todos reconheceram quem era o Senhor. O Espírito Santo está me direcionando a dizer: o Rio Jordão hoje é aqui na frente, ó. O Rio Jordão hoje é no pé do altar. Sabe quem é o Rio Jordão? É Jesus. E tem gente aqui que está com dificuldade de abrir o coração. Tem gente que está com dificuldade de deixar a armadura, porque a armadura parece que protege, né? Parece que é mais fácil viver de armadura. Eu vou mais uma semana e vai dar certo. Tô lutando todo dia e tô vivo até hoje. O que esse guri tá falando? Calma. Viver com feridas não é viver, é sobreviver. É sobreviver. E Deus não te chamou para sobrevivência. Ele falou: eu vim para trazer vida, e vida em abundância. E Ele me trouxe aqui nessa noite para dizer: deixa essa armadura de lado, deixa o orgulho de lado, vale mais a pena no Rio Jordão. E enquanto o Mateus e a Mariana estiver cantando, você vai abaixar sua cabeça e o Espírito Santo vai te tocar. Ele vai te tocar porque Ele falou que Ele iria. E eu preciso que você venha no pé do altar para eu fazer uma oração por você. E Ele vai te curar de dentro para fora. Pode começar. Se eu me humilhar diante do teu altar, aleluia! Sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer e toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita.